Olá, Brasil, sejam todos bem-vindos e seja bem-vindo, Brasil, porque é preciso que venhamos ter firmes pensamentos positivos para que possamos trazer alegria a todos nós brasileiros, mesmo aos que desejam de todas as formas destruir o Brasil. Nós estamos hoje no Brasil vivendo consequências. Olha, não é uma consequência. Uma consequência é fácil de se resolver. Mas quando nós temos várias consequências, essas consequências, ela vem de uma péssima educação. Não foge a educação, não foge o entendimento, não tem que fugir da família. Estão tentando de todas as formas destruir a família. Nós estamos vendo que parece que a família tornou-se algo perverso para essa sociedade criminosa que nós estamos vivendo no Brasil. Nós não temos o direito de assistir em uma comunidade, ou mesmo em um estado, numa prefeitura, ou mesmo numa república, assistimos pessoas que estão dispostas a destruir a sociedade. Agora, o que mais revolta não é justamente ouvir as pessoas comentando como destruir a sociedade. O que falta a cada um de nós é justamente essa união, gente. Essa unidade. Está faltando unidade em cada um de nós. Estamos precisando, e isso foi tirado de todos nós. Essa unidade é que nos dá a garantia de que sabemos que o próximo pensa e raciocina os atos para ser criado, os atos e as obras para serem postas em prática, que vai beneficiar todos nós. Os atos e a crença que nós vamos ter em relação àquele que está conosco, tira-nos, furta-nos aquilo que é negativo. Será que essa pessoa mesmo vai estar com a gente? Sabe aquele horário que você marca com a pessoa falha? Sabe aquela pessoa que você marca um horário e pontualmente ela está te esperando? E você fica até alegre quando cumpre o horário, nem mesmo como a pessoa se encontra, mas porque ela cumpriu o horário, cumpriu a sua palavra. Você já observou que isso satisfaz esse simples ato? Nós estamos hoje no Brasil precisando de pessoas, precisamos de homens e mulheres que estejam imbuídos desse comportamento. As questões hoje não é simplesmente a gente servir a um país, porque na verdade nós não servimos, nós não somos patriotas. Porque o cerne da palavra patriotismo é você servir aos benefícios do país e que não sejam seus, mas do coletivo. Isso é a mesma coisa de você dizer assim, não, olha, o que eu não quero para os outros, eu não quero para mim. Ou o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros patriotas, outros brasileiros. Nós encontramos isso, raramente, mas encontramos. Mas a maioria, nós não temos esse comportamento. E precisamos ter esse comportamento. O sistema que nós tanto falamos, que tanto nós tememos, ele é cruel e criminoso. Ele não respeita. Mas o sistema são um grupo de pessoas. É como se ocorreu ali no século XVIII, né, onde as pessoas se reuniram e fundaram o Iluminismo. O sistema é justamente o estabelecimento, que é um grupo de corruptos que adotaram um sistema de possessão definitiva de uma área. Esse é o sistema. As pessoas, quando falamos de sistema, fujam disso. Nós precisamos criar outros meios para fazer frente a esse tipo de comportamento. Nós falamos no programa anterior sobre a tridimensionalidade da ação que é posta por esses criminosos que aí se encontram. Nós temos uma Constituição. Essa Constituição, ela não tem pessoas que vêm de Marte, gente. Essa Constituição, ela tem pessoas que foram criadas da nossa sociedade. Qual é a esperança que nós temos quando encontramos uma sociedade destruída, uma educação destruída, uma segurança destruída, ou mesmo uma saúde destruída? Milhões e milhões de dinheiro
sendo lançada ao esgoto, porque nós não temos uma eficiência, é culpa daqueles que se encontram na saúde, não. Muitos até desistem, muitos até desanimam. Não é também os valores, porque quando tratamos de saúde, nós observamos que tem pessoas que amam fazer alguma coisa para o seu próximo. Então muitos que estão ali nem é mesmo por causa do dinheiro. E bom que seria, é bom que seria que o valor que ali se encontrasse fosse justamente somado com o valor de amar as outras pessoas. Seria dois benefícios. Bom que seria assim. Mas não é assim. Não é assim como nós estamos pensando. O problema, ele está muito mais profundo, muito mais enraizado. A nossa sociedade ela foi destruída de forma a não mais conhecermos. Nós não conhecemos, nós não temos mais tranquilidade, nós não temos mais paz. Isso nos foi tirado a paz e nos deram a angústia e a aflição de havermos de enfrentar os nossos próprios compatriotas. Pessoas apostando no aborto, cara. Pessoas apostando no assassinato. Grupos criminosos estabelecidos e bem armados, bem orientados e, por cima, bem defendidos por uma sociedade. Defensores do crime. É isso que nós temos hoje no Brasil. Por mais que as pessoas dizem, os tempos mudaram, nada. Você que perdeu o seu caráter, você que perdeu a sua moral. Você permite que as coisas ocorram porque você tem receio. Isso alcançou o berço, praticamente, de tudo que você possa dizer social. Então nós precisamos recriar conceitos. Precisamos, isso não mudou. Os crimes vão, sim, vão ocorrer, vão acontecer. Só que o crime ocorrido também é para o benefício da ação da justiça. É preciso se fazer justiça. É preciso se buscar os meios para penalizar, para compensar o dano ao qual foi cometido por esse meliante, seja ele quem for. Gente, horrores corre aí nas redes sociais, grupos armados. O que diz a nossa Constituição, artigo 5º? O que diz o artigo 3, inciso 3? Que não é erradicar a pobreza e a marginalização? Por que nós encontramos tanto bandido, gente? Por que nós encontramos tanta gente desqualificada e ainda protegida? Porque isso não é um avanço, isso é uma substituição que foi feita. Substituição. Estão destruindo as crianças sobre essa ideia absurda de gênero. Nós estamos vendo as coisas indo de mal a pior. Ninguém faz nada. Para que serve esse Congresso Nacional? Vamos falar sobre invasão. Inversão de valores. Não há uma invasão. Não há. Há uma fuga. Porque está tudo preparado, cara. Tudo preparado. Quando um poder procura não resolver seus problemas, dentro, porque são harmoniosos, tratando dos argumentos para a sociedade, não para argumentos pessoais do funcionalismo público. Porque ele tem a Constituição, tem os estatutos e tem as regras. A Câmara tem, o Senado tem, o STF tem, o TSE tem, todos eles têm uma regra e é fundamentada sobre a Constituição. Eles não podem pular a cerca, eles não podem porque tem a Constituição Federal. Não podem. Nós precisamos fazer essa vigília, gente. Precisamos. É culpa de todos nós brasileiros. Eu vou, se vocês me permitirem, eu vou observar aqui um detalhe. No artigo 52 da nossa Constituição, e compete ao Senado Federal. Olha como tudo poderia ser resolvido. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar presidente
vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de estados, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Então, nós temos o inciso 2 da nossa Constituição: processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União por crime de responsabilidades. Não há uma invasão, há inversão. Se nós viajássemos, por exemplo, os poderes são harmoniosos conforme o artigo 2 da nossa Constituição, da formação dos poderes. Tudo bem. Mas cada um tem instrumento para frear os seus membros. Se nós formos aqui no artigo 100, no artigo 100, que é a formação do Supremo Tribunal Federal, que cabe, artigo 101, me perdoe, diz assim: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Ainda tem que passar pela escolha de todos do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal. Se nós fôssemos ter de fato uma democracia, a letra B, do inciso 1 da letra B, nas infrações penais como o presidente da República, vice-presidente de membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procuradores gerais da República. A própria casa tem como corrigir, independente do artigo 52 do inciso 2 da nossa Constituição. Por que permitimos que essas coisas aconteçam no Brasil? Aí, gente, nós temos uma outra formação. Essa inversão de valores que nós estamos vendo no Brasil, ela é muito séria. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Precisamos saber justamente o que está acontecendo no Brasil. Vamos falar de poder no próximo, e o poder que nós estamos aqui citando, ele não é mais do povo, mas os termos constitucionais. Tudo que você pode imaginar na Constituição são poderes para o povo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, o TSE e outros demais tribunais, eles trabalham para uma proteção e para o bem-estar da sociedade, não para esmagar a sociedade, não para imoralizar a sociedade. O STF não pode, é harmonioso, quando tem algo do Congresso Nacional que pode vir, né, a prejudicar a nação. Mesmo assim, retorna, pode fazer um ajuste em constitucionalidade. Então, as partes, eles não podem, de forma nenhuma, ter autonomia suficiente para fazer nada. Quem tem autonomia após o escrito é o povo, que está sobre o domínio dos termos constitucionais. Está faltando quem venha cobrar. Não mais o povo não pode mais cobrar o soberano. Quem tem que cobrar são os representantes do povo. E isso é simplesmente uma analogia de poder. Não é que o povo vai ter direito. Não, não pode. As pessoas têm que compreender isso. Esse poder que emana do povo para os representantes, eles estão mais representados nos fundamentos constitucionais que mesmo nos seus deputados e senadores. Por isso a gente vê essas pessoas cometendo tantos deslizes. E nós, que temos a Constituição, só precisamos ter união e uma coesidade para que possamos prevalecer sobre os termos constitucionais. Para isso tem uma série de comportamentos. Nós temos até comissões no Senado Federal que recebem reclamações do cidadão. Nós temos a Procuradoria-Geral, nós temos a Advocacia-Geral. Isso o cidadão pode cobrar. É preciso fazer isso. Mas ninguém faz. Vamos para as ruas, vamos fazer.
Não resolve. Nós não estamos na era da selvageria. Acabou, isso passou. Precisamos nos conscientizar. Se nós nos educarmos conforme é preciso, essas coisas se acabam. E eles começam a respeitar o povo. Enquanto o povo não se educar, nós temos que enfrentar esse tipo de comportamento vergonhoso que nós estamos vendo no Brasil, onde o Congresso Nacional não está nem aí para que o povo pense, nem aí, tá nem. O povo deixa de existir, torna-se formiguinhas. Sabe quando você vê formigas que estão fazendo uma caminhada que você passa por cima? É assim. O povo tornou-se insignificante. E quando o povo é insignificante diante desses que deveriam ser, de fato, seus representantes dentro da analogia, mas os termos constitucionais, de quando a Constituição passa a ser violada, então o povo passa a ser simplesmente um mero alvo de ações contrárias às suas próprias vontades. Aí, vamos fazer o quê? Vamos nos reorganizar, mas nada de violência, vamos nos reorganizar aqui, mudança. Se você mudar, você vence. Se você não mudar, você não vai ter um novo Brasil. É assim que funciona. Um abraço a todos. Até mais.